Michigan pretende se tornar o arsenal americano de inovação em defesa rápida. Em vez de soldar esteiras de tanques aos milhares, o arsenal de Detroit em Warren, Michigan, agora está imprimindo peças de Miss Patriot em 3D em semanas, avançando na robótica e instalando óculos de realidade virtual na liderança do exército para simular como as futuras armas estão sendo desenvolvidas. Na Segunda Guerra Mundial, Detroit, Michigan, tornou-se o arsenal da democracia, produzindo tanques, jipes e bombardeiros. Agora, 85 anos depois, Michigan se apresenta novamente como uma fábrica americana para o futuro da guerra. Só que desta vez as ferramentas de defesa são drones movidos por inteligência artificial e fabricados com peças impressas em 3D em tempo recorde. O secretário do Exército, Dan Driscoll, fez uma visita a Detroit na sexta-feira, onde se reuniu com uma série de pequenas empresas que trabalham para entrar num setor de defesa historicamente reservado às principais contratantes de defesa. Driscoll visitou o Ground Vehicle System Center com a senadora democrata Elisa Slotkin em seu estado natal, junto com um grupo bipartidário de outros legisladores. Basicamente, 60% do que um soldado do exército americano dirige ou atira vem de Michigan, disse Slotkin. Em entrevista na sexta-feira, somos um grande produtor e fabricante para o exército. E claro, a iniciativa de transformação do exército foi direto ao cerne da visão de Driscoll sobre a força do futuro, acrescentou. Ele viu de tudo, desde programas super legais do futuro relacionado a drones, tanques e veículos terrestres, disse Slotkin. Sobre a visita de Driscoll, ele colocou o óculos de realidade virtual e analisou uma de nossas áreas de especialização em crescimento, que é modelagem e simulação, observou ela, o que ajuda a encurtar o caminho entre ter uma ideia e colocá-la em prática. Além disso, Driscoll visitou um novo centro de incubação de tecnologia de defesa no centro de Detroit chamado New Lab e se reuniu com um grupo de CEOs de empresas participantes, de acordo com Slotkin. O New Lab, criado há menos de um ano, cresceu para uma área de 800 metros com mais de 150 empresas apoiadas por um investimento bilionário da Estação Central de Michigan. Lá as ideias passam de programas pilotos para espaço de fabricação para produzir novas tecnologias de defesa, explicou Slotkin. É a união perfeita entre os moradores de Michigan, que tem a melhor tradição manufatureira do país, artesão de quinta e sexta gerações, construindo ferramentas de precisão com inteligência artificial e tecnologia do futuro, disse Slotkin. Eles lançaram programas multimilionários bem no centro de Detroit. O centro posiciona Michigan para se igualar a outros estados que estão no comando de fomento à inovação e de conexão de empresas menores e não tradicionais com tecnologia aplicável à indústria de defesa, como o Texas, onde fica a sede do Comando Futuro do Exército. Além disso, esforços como o New Lab estão alinhados com a posição de Driscoll de que o sucesso seria ver um contratante principal de defesa sair do mercado nos próximos 2 anos e ser substituído por um trabalho feito fora do que ele considera o famoso sistema de aquisição lento do Pentágono. Driscoll testemunhou o Congresso e falou em eventos públicos sobre a inovação que ele viu vindo de empresas de capital de risco e empresas de tecnologia como Palatinha, Duril, Apple, Intuition e outras na vanguarda de áreas como autonomia e inteligência artificial. A viagem de Driscoll ocorre em um momento em que o exército americano busca se transformar. No início desta primavera, o secretário do exército divulgou um memorando anunciando mudanças abrangentes como a reestruturação de comandos e formações. Batizada de Iniciativa de Transformação do Exército, a iniciativa cancela grandes programas bilionários que não se alinham mais com a estratégia do exército americano e se compromete a adquirir tecnologias inovadoras necessárias no campo de batalha atual o mais rápido possível. Como parte da iniciativa de transformação do exército, o serviço tomou decisões importantes que impactaram a indústria de defesa de Michigan. O exército decidiu abandonar a produção de um tanque leve, por exemplo, construído pela General Dynamics Land System, com sede em Starling Heights. O veículo, chamado M10 Booker, estava programado para entrar em produção em larga escala e foi o primeiro novo veículo de combate a entrar na força em 4 décadas. Mas o exército americano decidiu que não era necessário, mesmo depois de ter investido vários bilhões de dólares para desenvolver e colocar o veículo em operação. Esse conceito de falácia de custo irrecuperável é algo que os seres humanos geralmente lutam, que é se você investiu muito no passado e fazemos isso em nossas vidas pessoais. Você fica ancorado em coisas que não são ideais para o futuro, disse Driscoll em uma entrevista em 9 de junho no Pentágono.
O Exército também decidiu reduzir os pedidos gerenciados pelo escritório do Programa de Sistemas de Combate Terrestre, como o veículo blindado multipropósito e o Obus Paladin, ambos produzidos pela Baicista. A unidade da empresa em Starling Reich concentrou-se no desenvolvimento na fabricação de veículos terrestres. O serviço está se voltando para capacidades mais leves e móveis e vai investir pesadamente no veículo de esquadrão de infantaria desenvolvido pela General Motors Defesa em Michigan, no valor de aproximadamente 300 milhões. O veículo nasceu em Temperley e vem ganhando força entre os soldados em exercícios operacionais em todo o mundo. A iniciativa de transformação do Exército inclui uma redução de aproximadamente 38% na ciência e tecnologia do sistema terrestre, para incluir uma quantia fixa de trabalho no GVSC e encerra alguns programas completamente, como o programa de veículos de combate robóticos. No entanto, o serviço planeja investir mais de 200 milhões em desenvolvimento de robótica em seu pedido de orçamento fiscal de 2026 para buscar capacidade autônoma em vez de focar em plataformas de veículos específicas. O exército americano também está redobrando seus esforços para desenvolver e colocar em campo rapidamente uma nova variante do tanque Abrams, chamado M1E3, e permanece totalmente comprometido em continuar uma competição para construir o veículo de combate de infantaria mecanizado XM-30, um substituto para o veículo de combate de infantaria Bradley. A American Rheinmetall Vehicle, situada em Starling, e a General Dynamics Land Systems estão competindo para projetar e construir protótipos para o programa XM-30. Uma grande parte desse trabalho de desenvolvimento e design dependerá de tecnologia de modelagem, simulação e outros conceitos avançados de fabricação que surgem em Michigan. A GVSC está analisando inovações na fabricação não apenas para prever capacidades futuras, mas também para garantir que os sistemas de armas atuais permaneçam prontos no campo de batalha. Slotkin disse ela e Driscoll descobriram que o centro, por exemplo, conseguiu fazer engenharia reversa em tubos usados para conectar o sistema de defesa aérea e de Miss Patriot a um gerador que estava apresentando problemas em operações no mundo real, e então imprimi-lo em 3D. Quando problemas com o sistema começaram a surgir no Oriente Médio, o cronograma de fornecedor para substituir a tubulação de 900 dias, relatou Slotkin. Você sabe o quanto os sistemas Patriot são procurados. Isso é uma loucura, disse ela. O centro conseguiu entregar a tubulação em 45 dias. De acordo com o Slotkin, 900 dias versus 45 dias é a velocidade de guerra em 2025. Mudar o foco para entregar capacidades naquilo que as autoridades militares gostam de chamar de velocidade de relevância não se trata apenas de aproveitar a tecnologia, mas também de garantir que políticas e práticas estejam em vigor para entregar. Temos que ser honestos ao dizer que o Congresso teve um papel em tornar a aquisição de defesa realmente complicada, disse Slotkin. Driscoll é muito aberto sobre querer quebrar essa tradição, observou ela. Quero trazer coisas boas para Michigan, mas queremos competir em igualdade de condições. Podemos mostrar essa garra e determinação. Não estamos buscando esmolas ou apenas viver de verbos destinados a projetos específicos. Queremos competir com Texas, Alabama ou Louisiana com base em nossos méritos. Relatório desvenda o mistério de por que bombardeiros chineses voaram perto do Alasca em 2024. A mobilização de forças militares é um sinal político mais forte e mais potente dessas mobilizações é mover armas nucleares ou plataformas de lançamento perto de um adversário em potencial. Assim, quando bombardeiros chineses com capacidade nuclear se juntaram aos seus homólogos russos em patrulhas conjuntas perto do Alasca 2024, bem como em voos semelhantes no Pacífico, observadores ocidentais presumiram que havia uma mensagem política. A Rússia realizava voos provocativos semelhantes desde a Guerra Fria. Mas isso é algo novo para a China. Estaria Pequim sinalizando seu descontentamento com os Estados Unidos em relação a Taiwan, alertando a OTAN para não se envolver na Ásia. Pergunta: invocar o espectro de bombardeios chineses sobre os Estados Unidos seria um lembrete de que o vasto Pacífico não era uma barreira para um longo braço de poder chinês? Pergunta. No entanto, segundo um especialista americano, a China pode ter tido outros motivos para esses voos. Pequim pode ter demonstrado que os bombardeiros nucleares eram agora uma parte totalmente funcional de sua tríade estratégica, juntamente com ICBMs e submarinos com mísseis balísticos. Está claro que sua verdadeira importância reside no esforço de anos da China para completar sua tríade nuclear, escreveu Derek Solin, pesquisador do Instituto de Estudos Aeroespaciais da China e da Força Aérea dos Estados Unidos, em um relatório para o Instituto de Estudos Aeroespaciais da Força Aérea do Japão. Outra possibilidade é que os voos tenham sido concebidos como um alerta aos Estados Unidos Outra possibilidade é que os voos tenham sido concebidos como um alerta aos Estados Unidos para não se envolverem em compartilhamento nuclear, no qual os Estados Unidos estacionariam armas nucleares em aliados não nucleares, especialmente Japão e Coreia do Sul.
A China provavelmente teme que um intercâmbio limitado entre a OTAN e os aliados asiáticos dos Estados Unidos acabe levando à integração das redes de alianças europeias e asiáticas dos Estados Unidos, resultando na formação de uma aliança global anti-China com armas nucleares, escreveu Solin. Decifrar as intenções de Pequim por trás das missões de bombardeios não é fácil. Houve apenas 9 voos russos desde a primeira missão em 2019, quando 2 bombardeios chineses H-6K e 2 russos Tu-95ME sobrevoaram o mar do Japão e o mar da China Oriental. Embora o número real de voos seja um pouco maior, a China contabiliza vários voos no mesmo dia, como um único voo. Isso deixa um pequeno conjunto de dados para analisar. Os voos conjuntos ficaram confinados principalmente ao mar do Japão e ao mar da China Oriental até 24 de junho de 2024, quando 2 H-6KS e 2 Tu-95S voaram perto do Alasca. Embora não tenham penetrado no espaço aéreo dos Estados Unidos, entraram na zona de identificação de defesa aérea, desencadeando a interceptação por caças americanos e canadenses. Esta foi a primeira vez que uma aeronave da Força Aérea da China participando de uma patrulha combinada a partir de um país estrangeiro, bem como a primeira vez que uma aeronave da Força Aérea da China se aproximou do território dos Estados Unidos, observou Solin. Poucos dias depois ocorreram mais voos conjuntos sobre o mar do Japão e o mar da China Oriental e o Pacífico Ocidental, incluindo bombardeiros H-6N mais avançados da 106 Brigada da província de Henan, cuja principal tarefa é lançar armas nucleares. O H-6N tem um alcance de 6.000 km e pode lançar mísseis cruzeiro K-2-21, lançados do ar com um alcance estimado de até 2.100 km. Particularmente preocupante foi o voo de 30 de novembro de 2024, no qual os H-6NS chegaram ao alcance de mísseis de cruzeiro de Guam, no que Solin acredita ter sido o primeiro treinamento sério para conduzir um ataque nuclear aéreo contra Guam. Solin disse que inicialmente acreditava que os voos eram um sinal político. Achei que a China estava sinalizando duas coisas simultaneamente, disse ele. Estava sinalizando que seu relacionamento com a Rússia era estreito e ao usar o H-6 enviando uma mensagem direta a Washington, de que possui os meios e a vontade de se opor ao que percebia como as ações de Washington em relação ao compartilhamento nuclear. Mas Solin estava incomodado com algumas inconsistências. Por exemplo, o governo chinês ficou indignado com a cúpula da OTAN em junho de 2024, que criticou a China por apoiar a invasão da Ucrânia pela Rússia, bem como sugestão de que a OTAN poderia expandir seu foco para a Ásia. No entanto, se os voos de novembro de 2024 perto de Guam foram concebidos como sinal, então por que esperar até 4 meses após a cúpula? Pergunta. Os voos conjuntos também coincidiram com a implantação do H-6N de longo alcance e capacidade nuclear. Em 2019, a Força Aérea da China adotou oficialmente o H-6N e no mesmo ano, as reformas na base da 106 Brigada provavelmente foram concluídas, escreveu Solin. É interessante que as patrulhas combinadas sino-russas tenham começado naquele mesmo ano. É claro que os voos para o Alasca podem ter propósitos militares e políticos. No entanto, Solin acredita que voos de treinamento puramente militares teriam se limitado ao mar da China Oriental ou ao mar do Japão. Talvez o Ocidente nunca saiba as verdadeiras motivações da China, no entanto a questão permanece. A China enviará novamente bombardeiros para perto ou para dentro do espaço aéreo americano? Pergunta. A China continua sendo um fornecedor indispensável para a campanha da Rússia na Ucrânia, e as marinhas chinesa e russa acabaram de anunciar patrulhas conjuntas no Pacífico. Um porta-voz do governo chinês instou no ano passado os países relevantes a abolirem o acordo de compartilhamento nuclear, retirarem um grande número de armas nucleares implantadas na Europa e se absterem de replicar tais acordos sob qualquer forma na região da Ásia-Pacífico. Por enquanto, a China não está provocando o governo Trump, especialmente em meio a uma briga sobre tarifas. O fato de a China e a Rússia ainda não terem realizado voos combinados este ano é provavelmente uma decisão política de Solin. No momento em que tentam resolver as coisas com o novo governo, provavelmente decidirão que é melhor evitar ações que possam agitar Washington, desviar a atenção da agenda das negociações. Voos regulares perto do território americano são improváveis, porque o treinamento não valerá a pena, acrescentou Solin. Por outro lado, a China tem um incentivo para praticar voos de bombardeio de longo alcance, mesmo que seja apenas para missões não nucleares, como atacar navios e bases. Suponho que, quando eles resolverem as coisas com Washington ou simplesmente desistir das negociações, veremos os voos combinados serem retomados e, eventualmente, voos regulares sem os russos, disse Solin. A produção militar industrial europeia da Ucrânia ultrapassa a dos Estados Unidos. A produção industrial militar europeia em apoio à Ucrânia ultrapassou a produção americana pela primeira vez desde a invasão da Rússia, mostrou novos números divulgados na terça-feira. De acordo com a contagem do Instituto Alemão de Kiev para a Economia Mundial, a Europa destinou pelo menos 35,1 bilhões de euros em produção industrial militar para a Ucrânia entre o início da guerra em fevereiro de 2022 e o final de junho de 2025.
Isso é 4,4 bilhões a mais do que os Estados Unidos se comprometeram no mesmo período. O continente também ultrapassou os Estados Unidos em termos de ajuda militar total. O continente também ultrapassou os Estados Unidos em termos de ajuda militar total na primavera, após um forte aumento no apoio europeu à Ucrânia em resposta à retirada americana sob o governo Trump. Os países da União Europeia destinaram mais de 65 bilhões de euros em assistência militar à Ucrânia, de acordo com a própria contagem da União. Além disso, vários países europeus não pertencentes à União Europeia são grandes doadores, elevando o total europeu. Os números não incluem as entregas de armas americanas anunciadas recentemente, que são o primeiro grande lote aprovado pelo governo do presidente Donald Trump, porque serão compradas por Kiev em vez de doadas. A disparidade é ainda maior quando se consideram outras formas de ajuda. A Europa destinou 167,4 bilhões de euros em ajuda governamental a Kiev e prometeu outros 90 bilhões de euros, de acordo com o rastreador do Instituto Kiel. Os Estados Unidos alocaram e prometeram 114,6 bilhões de dólares e 4,35 bilhões de dólares, respectivamente. Embora a influência conjunta da Europa tenha se consolidado para apoiar a Ucrânia, os Estados Unidos continuam sendo o maior doador individual. Seu total combinado é quase o dobro do segundo maior doador à União Europeia, que forneceu 60,5 bilhões de euros em ajuda financeira e 2,7 bilhões de euros em assistência humanitária. Os Estados Unidos também fornecerão à Ucrânia mais veículos de combate, infantaria e obuses do que qualquer outro país, além de múltiplos sistemas de lançamento de foguetes e sistemas de defesa aérea. No entanto, os números europeus combinados superam dos Estados Unidos em todas essas categorias. O principal país doador europeu é a Alemanha, embora a Dinamarca, Estônia, Lituânia e Letônia liderem o grupo em termos de proporção do seu produto interno bruto. A ajuda dinamarquesa à Ucrânia representa 2,9% do PIB do país, mais 0,4% se a ajuda da União Europeia for considerada na contagem. A Polônia também tem sido um apoiador significativo, inclusive se tornando o principal fornecedor de tanques para a Ucrânia, tendo enviado a Kiev um total de 354 tanques. A Holanda forneceu 104 e a Dinamarca 94. Pesquisadores do Instituto Kiel observaram que muitas das armas que agora vão para a Ucrânia vêm diretamente da produção militar e industrial dos países remetentes, não de estoques pré-existentes, como era o caso do primeiro dia da guerra. No início, os estoques de armas e equipamentos estavam baixos em muitos países ocidentais, pois os sistemas foram enviados às pressas para as linhas de frente na Ucrânia em defesa contra a invasão russa. Ao contrário da imprevisível assistência americana, o apoio europeu permaneceu consistente e até mesmo expandiu, enquanto os combates na Ucrânia se arrastavam para seu quarto ano. Somente em maio e junho de 2005, os governos europeus alocaram 10,5 bilhões de euros em nova assistência militar, dos quais pelo menos 4,6 bilhões estão sendo encaminhados por meio de contratos de aquisição, em vez de retirados de estoques existentes, ressaltando a crescente centralidade da produção industrial sobre os arsenais excedentes. Míssil russo que pode mudar tudo. A analista chinês avalia potencial de Burevestnik. O míssil de cruzeiro estratégico russo Burevestnik pode mudar o equilíbrio das forças no potencial nuclear estratégico global, afirmou Song Zhongping, especialista em assuntos militares ao jornal chinês Global Times. Zhongping destacou que o desenvolvimento russo Burevestnik é uma arma única de enorme alcance. O Burevestnik é uma arma única que está sendo desenvolvida pela Rússia, ao contrário dos mísseis de cruzeiro convencionais que dependem de propulsores químicos. O Burevestnik usa energia nuclear, concedendo-lhe alcance quase infinito, ressaltou. Segundo o analista, normalmente as ogivas nucleares são instaladas em mísseis balísticos ou mísseis de cruzeiro movidos a produtos químicos. Dessa forma, sublinhou ele, a Rússia se tornou o primeiro país a desenvolver armas movidas a energia nuclear. A arma, se desenvolvida com sucesso, poderia, em alguns graus, mudar o padrão da força nuclear estratégica global, acrescentou. Assim, finalizou o especialista, o desenvolvimento de combustível nuclear pode ser tecnicamente desafiador e novos testes podem ser direcionados para resolver esses desafios. Em outubro de 2023, o míssil de cruzeiro estratégico Burevestnik, com propulsão nuclear, passou com sucesso nos testes. Os militares russos notaram que o míssil, que voa a baixa altitude, é invulnerável a todos os sistemas de defesa antimísseis e antiaéreos existentes e futuros. Rússia testará cruzador nuclear Admiral Nakhimov no mar entre agosto e setembro, diz fonte a Sputnik. O cruzador de batalha movido a energia nuclear Admiral Nakhimov realizará teste no mar entre agosto e setembro, assim que estiver pronto, informou uma fonte da indústria de defesa.
O cruzador de mísseis nucleares está na fase de preparação para ir ao mar para teste. Todos os sistemas, unidades e equipamentos estão sendo verificados. A equipe de comissionamento está sendo preparada. A saída para teste está prevista para agosto e setembro, dependendo da prontidão, disse a fonte. Em julho, o presidente do Conselho de Corporação Unida da Construção Naval e CEO do VTB Bank, Andrei Kortin, anunciou que os reparos do Admiral Nakhimov foram concluídos e o navio estava pronto para os testes. Em fevereiro, o assessor presidencial russo e presidente do Conselho Marítimo da Rússia, Nikolai Patrushev, declarou que o cruzador estava sendo equipado com armamentos de última geração e voltaria ao serviço em breve. O Admiral Nakhimov pertence à classe Orlan de cruzadores pesados de mísseis guiados movidos a energia nuclear. Construído no final da década de 1980, o navio passa por um processo de modernização desde 2013. Um deslocamento superior a 25 mil toneladas, o equipamento é o maior navio de superfície da Marinha da Rússia. Além disso, as capacidades de estrutura incluem o combate a grandes alvos de superfície, bem como defesa aérea submarina. Na primeira metade do ano de 2025, uma das maiores empresas industriais russas, o consórcio Kalashnikov, aumentou a produção em 52% em comparação com o período análogo de 2024. Na primeira metade do ano de 2025, uma das maiores empresas industriais russas, o consórcio Kalashnikov, aumentou a produção em 52% em comparação com o período análogo de 2024. O consórcio destacou o crescimento da demanda por produtos militares, por armas de fogo civis, por máquinas industriais e por instrumentos de sua produção. Sistema dos Estados Unidos de Defesa Antimíssil, cúpula de ouro, consistirá de 4 níveis de proteção, revela a mídia. O sistema de defesa contra mísseis dos Estados Unidos Golden Dome consistirá em 4 níveis de proteção do espaço aéreo, relata a Reuters com referência à apresentação do governo enviada para 3 mil empreiteiros de defesa. O sistema de defesa antimíssil, cúpula de ouro, incluirá 4 níveis, um baseado em satélite e 3 baseados em terra, com 11 baterias de foguetes de curto alcance localizados em todo o território continental dos Estados Unidos, do Alasca ao Havaí, escreve a agência. Destaque-se que o custo do sistema é estimado em 175 bilhões de dólares, mas ainda não está claro quais são os custos reais necessários. Isso é particularmente claro a partir da própria apresentação. A mídia diz que isso se deve ao fato de ainda não estar claro quantos elementos do sistema serão necessários para criar a cúpula. Em maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as autoridades americanas escolheram a arquitetura para seu sistema de defesa de mísseis cúpula de ouro, que custaria ao país cerca de 175 bilhões de dólares. Ele observou que o complexo antimíssil incluirá sistemas terrestres, marítimos e espaciais e espera que estejam operacionais antes do final do seu segundo mandato de Trump. Operadores de drones russos caçando inimigo ajudam a avançar perto de Krasnoarmensk, diz o Ministério da Defesa. As unidades de drones de ataque do agrupamento russo Trezen Centro garantem os avanços do grupo de assalto russo na direção de Krasnoarmensk, na República Popular de Donetsk, que formou o Ministério da Defesa da Rússia. O Ministério destaca que os operadores de drones russos destroem posições de tiro, abrigos, fortalezas, postos de comando e efetivos inimigos. Drones de ataque da unidade de fuzileiros de Aleisk, do agrupamento russo Trezen, garantem os avanços dos grupos de assalto russos na direção de Krasnoarmensk, ressalta o comunicado. Além disso, a unidade caça drones do adversário no ar, permitindo que os grupos de assalto russos limpem edifícios, porões, trincheiras e abrigos. Observa-se que o trabalho coordenado dos operadores de drones e grupos de assalto russos garantem o sucesso da ofensiva nas unidades russas em profundidade na defesa do inimigo na direção de Krasnoarmensk. A cidade de Krasnoarmensk é uma das mais importantes fortalezas e centros logísticos das forças de Kiev na República Popular de Donetsk, que ainda resta sob ocupação ucraniana. Mídia: navio de guerra dos Estados Unidos entra em área disputada após aumento de tensão entre China e Filipinas. Um destroyer dos Estados Unidos entrou em águas disputadas no Mar do Sul da China, dias após uma colisão entre 2 navios chineses durante a perseguição a uma embarcação filipina. Pequim acusou Washington de violar sua soberania e aumentar as tensões na região estratégica. Um destroyer norte-americano, US Higgins, entrou em águas disputadas no Mar do Sul da China, próximo ao recife de Scarborough e Sichuan. Menos de 2 dias após uma suposta colisão entre um navio da guarda costeira chinesa e um destroyer do exército da China. O incidente ocorreu enquanto o navio chinês perseguiu a embarcação da guarda costeira filipina, aumentando as tensões na região. De acordo com o South China Morning Post, o comando de teatro de operações do exército da China acusou o US Higgins de ter invadido ilegalmente as águas territoriais chinesas ao redor da ilha de Huangyan,
Nome dado pela China ao Recife disputado. Segundo o comunicado oficial, a Marinha Chinesa rastreou, monitorou e alertou o navio norte-americano para que se retirasse da área, alegando que a entrada não foi autorizada pelo governo chinês. Em resposta à presença do navio norte-americano, o exército da China criticou duramente as forças armadas dos Estados Unidos, acusando-as de violar a soberania e a segurança da China. O comunicado também afirmou que a ação norte-americana prejudica a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China, além de violar o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais. O incidente envolvendo a coalizão entre duas embarcações chinesas teria ocorrido na segunda-feira. Segundo autoridades filipinas, Manilha relatou que o navio da guarda costeira chinesa sofreu danos significativos na proa após colidir com Gulin, um destroyer de mísseis guiados tipo 052, durante a perseguição ao navio filipino. Até o momento, a China não confirmou oficialmente a coalizão. O porta-voz da guarda costeira chinesa, Gan Yu, mencionou apenas que houve uma operação para expulsar o navio filipino na área em que as medidas foram tomadas incluíram rastreamento, monitoramento, interceptação e bloqueio, e que todas as ações foram conduzidas de forma profissional, legítima e dentro dos padrões legais. O episódio reflete a crescente tensão entre os Estados Unidos, a China e as Filipinas na região do Mar do Sul da China, uma área estratégica e rica em recursos naturais, onde disputas territoriais têm se intensificado nos últimos anos. Brasil registra recorde histórico nas exportações do agronegócio em julho. Em julho, o agronegócio brasileiro registrou o melhor resultado da história para o mês, com exportações que somaram 15,6 bilhões de dólares, conforme dados divulgados na terça-feira pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O montante é 1,5% superior ao do mesmo mês de 2024, impulsionado pela alta dos preços internacionais. O café foi um dos produtos que mais contribuíram para o desempenho positivo, com aumento de 25,3% na receita em relação ao ano anterior. Conforme a pasta, o avanço foi favorecido pela ampliação das vendas para a China, que recentemente autorizou a operação de mais de 32 empresas brasileiras, elevando para 452 o número de exportadores aptos a fornecer alimentos ao país asiático. Além disso, Pequim se manteve como principal destino das exportações, ao importar 5,62 bilhões de dólares no mês, seguido pela União Europeia com 2,36 bilhões de dólares. Entre os mercados com maior crescimento percentual estão México, 23%, Arábia Saudita, 28,8%, a Tailândia, 18%, de janeiro a julho. As vendas externas do setor alcançaram 97,5 bilhões de dólares, praticamente repetindo o desempenho do mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério, mesmo diante de um cenário global estável, o Brasil manteve a trajetória de crescimento e reforça sua posição como fornecedor seguro e de confiança. O relatório ainda aponta que, mesmo com a desvalorização de commodities como soja, em grão, açúcar, celulose e algodão, o setor conseguiu preservar a receita cambial. O Brasil segue comprometido com a segurança alimentar global e fortalecimento do comércio internacional, garantindo oferta regular, qualidade reconhecida e práticas sustentáveis, concluiu.